Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. O tema do vídeo de hoje é o que é uma operação de falsa bandeira, mais uma polêmica envolvendo a Rússia. Como vocês sabem, os povos e países ao longo da história entraram em guerra por várias razões, sejam por questões territoriais, sejam por diferenças ideológicas, seja por expansionismo ou qualquer outra questão. Mas às vezes os motivos para justificar uma invasão militar não precisa ser necessariamente real, basta fazer parecer real. Literalmente, a primeira vítima de uma guerra é sempre a verdade, e eu vou mostrar ao longo deste vídeo. Mas antes eu vou dar um recado: assistam o vídeo até o final. A sua inscrição e as suas curtidas ajudam com que o YouTube possa distribuir esse vídeo para mais pessoas, contribuindo para o crescimento deste canal. Desde já conto com a sua ajuda. No dia 15 de janeiro de 2022, a Casa Branca acusou o governo russo de preparar uma operação de falsa bandeira. Como todos nós sabemos, as tensões entre Rússia e Ucrânia estão a níveis estratosféricos. A possibilidade de conflito entre os países é real, muito embora eu particularmente não acredito que ocorrerá. Eu conto em detalhes isto neste vídeo que está no card acima. As tensões da Rússia com a OTAN e os Estados Unidos também estão muito grandes, com cada parte visando obviamente os seus interesses. Os russos querem que a OTAN literalmente desapareça do leste europeu e fique bem longe de suas fronteiras. A OTAN e os Estados Unidos alegam que a presença da aliança no leste europeu é legítima. A acusação americana sobre a Rússia planejar uma operação de falsa bandeira soa meio contraditória ao meu ver, vindo dos Estados Unidos, já que se utilizar ao longo da história desse artifício. É um artifício muito comum no meio da política subterrânea. Mas vocês devem estar se perguntando o que é uma operação de falsa bandeira. Eu vou dar alguns exemplos práticos e vai ficar bem claro para vocês, e depois eu vou explicar em detalhes a acusação americana. Um exemplo de operação de falsa bandeira ocorreu em 1931. O Japão imperial, com sua fome expansionista e a necessidade por recursos naturais, mirou para a região chinesa da Manchúria. Mas como não tinha um motivo real para invadir, simplesmente resolveu criá-lo. Os japoneses simplesmente explodiram bombas na sua própria ferrovia e culparam os chineses dissidentes pelo ato. Depois disso, invadiram a Manchúria e criaram o estado fantoche de Manchukuo. Este ato precedeu a Guerra Sino-Japonesa de 1937 a 1945, guerra marcada pela crueldade japonesa contra militares e civis chineses. Outra operação de falsa bandeira foi a Operação Gleiwitz, em 1939. Hitler desejava invadir a Polônia. Como no exemplo anterior não tinha um motivo para isso, então surge a Operação Himmler, em homenagem a Heinrich Himmler, líder da SS, no qual oficiais alemães vestidos com uniformes poloneses invadiram uma rádio polonesa e passaram mensagens anti-Alemanha em polonês. E depois, na região fronteiriça, atiravam de forma imprecisa e praticavam vandalismo para assustar a população local. E deixaram cadáveres no chão, cadáveres estes do campo de concentração de Dachau, com uniformes poloneses, com marcas de tiro, para simplesmente insinuar um confronto. A indústria da propaganda nazista liderada por Goebbels, que eu conto mais especificamente neste vídeo no card acima, trabalhou de maneira efetiva, fazendo a população realmente acreditar nesta grande mentira. Com isso, Hitler conseguiu seu motivo para invadir a Polônia, começando assim a catastrófica Segunda Guerra Mundial. E por último, um exemplo de falsa bandeira dos Estados Unidos, claro, a invasão americana do Iraque no ano de 2003, com o então presidente americano George W. Bush, determinado em retirar Saddam Hussein do poder, invadiu o Iraque alegando que o país possuía armas de destruição em massa, no caso, armas químicas. E claro que não era verdade, pois não foram encontradas em lugar nenhum do território iraquiano. Ao menos para o consul americano, o ditador Saddam Hussein foi julgado e enforcado. No mais, a guerra do Iraque foi uma guerra de custos elevadíssimos,
e, na minha opinião, esta invasão contribuiu para as narrativas jihadistas anti-ocidental, gerando ondas de violência e instabilidade dentro do país. E este tema com certeza vai merecer um vídeo específico no futuro. Falando sobre a acusação da Casa Branca, segundo fontes do alto escalão do governo americano, a CNN, a Rússia estaria fazendo uma propaganda com explosões falsas, oriundas de efeitos especiais. Atores foram contratados e a encenação contaria também com cadáveres. Tudo isso para simular um falso ataque ucraniano ou de alguma nação aliada contra o território russo ou contra pessoas na própria Ucrânia que falam russo. Obviamente para justificar uma possível invasão russa na Ucrânia. Sinceramente, eu não acredito nesta versão, por um simples motivo: a Rússia pode justificar essa invasão muito facilmente. Basta dizer que irão proteger as pessoas de etnia russa que vivem na Ucrânia e que estão sendo vítimas de hostilidades por parte de ucranianos e que o governo ucraniano pró-ocidente simplesmente corrobora. Você acredita na versão americana? Discorda do que eu disse? Utilize o espaço de comentários. Resumindo, o que é uma operação de falsa bandeira? São operações conduzidas para dar a impressão que um grupo ou uma pessoa teria feito algo com o propósito de incriminar, difamar ou justificar uma retaliação ou também uma autodefesa mesmo. No caso de governos, como eu citei ao longo deste vídeo, serve para justificar guerras, transformando literalmente uma mentira numa grande verdade. Mais uma vez, as suas inscrições e as suas curtidas são muito importantes para o YouTube expandir este conteúdo para mais pessoas. Nos sigam também no Instagram. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.